Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Ramp, o Ramp Gestão. Eu me chamo Johnny Benetti, sou o produtor e também host desse episódio. E quem está aqui comigo para fazer mais esse episódio é a Lilian. Lilian, como vai? Tudo bem, e você, Johnny? Tudo certo. Então aqui nós vamos falar sobre gestão, estratégia e inovação. Tudo para fazer o seu negócio escalar cada vez mais. E quem é o convidado ilustre de hoje, Lilian? Então, hoje nós estamos com o Leonardo Bragalha. Boa tarde, Léo. Boa tarde, tudo bem? Tudo Boa tarde, bem. Anderson, Lilian, Johnny. O Léo é CEO da Totti Empreendimentos, diretor comercial da Bragalha. E já temos aí um contato profissional, né, Léo? Vamos trocar umas figurinhas hoje, entender um pouquinho mais sobre o negócio de vocês, compartilhar aí com a galera um pouco sobre o trabalho de vocês. Maravilha. Aqui do outro lado da mesa, então, não podia deixar de faltar uma das mentes e caras da Ramp, Anderson, como é que vai? Show de bola, tudo certo, galera? Sou o capitão aí do barco do grupo, chamado Zuki hoje, né? E a Ramp é uma das divisões que a gente tem de negócio aqui. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre negócios, sobre experiência de consumo aqui também. Vamos falar de projetos incríveis aí, né? Grandes projetos. E vamos aprender um pouco mais com o Léo também. Maravilha, Léo. A gente tem uma prática aqui no podcast que é perguntar quem que é o Léo na fila do pão. Eu não sei se tu enfrenta a fila do pão ou a fila do açougue, qual que é a mais preferida? É óbvio. Então, quem é o Léo na fila do pão? Depende do dia. E daqui uns dias, fila da farmácia, provavelmente. Comprar Fica fralda. Pra galera aí. Vou ser pai aí daqui um mês, mais ou menos, né? Então, Se apresenta aí pra nós. Então, pessoal, eu tenho 30 anos, sou natural de Chapecó e venho aí de uma família que trabalha com construção civil há quase 40 anos, né? Família Bragalha. Eu sou a segunda geração, digamos, que está envolvida no negócio. A gente começou com a Bragalha Construções, digamos assim, depois a Bragalha Arquitetos, né? A família teve diversos negócios no ramo da construção ao longo dos anos 80, 90. E a nossa empresa, a Bragalha Arquitetos Associados, desde o ano de 2004, está focada em projetos, né? Projetos arquitetônicos em geral, para empresas, para grandes empresas, médias empresas em todo o Brasil. Com isso, a gente expandiu o nosso campo de atuação. Abrimos o escritório em Floripa, em 2009. Agora, em 2022, estamos abrindo o escritório em São Paulo. Já está se concretizando, já existe o escritório. E estamos aí com uma nova empresa desde o início de 2022, que é a Totti Incorporações, da qual eu sou CEO, que é uma incorporadora que está lançando aqui em Chapecó um empreendimento em parceria com a House, que é a empresa mais inovadora do mercado imobiliário do Brasil. A gente está trazendo a House para o mercado de Chapecó e através do empreendimento, que vai ser o Chap by House, que está sendo lançado agora. Começou já o pré-lançamento em outubro e agora no final de novembro a gente deve lançar o empreendimento em si, com uma campanha de vendas aí. Então, bom, eu fiz faculdade em São Paulo, no Mackenzie. Morei lá há 6 anos, fiz estágio no maior escritório de arquitetura do Brasil, que é o Flávio Gasperini. Lá aprendi a projetar prédios corporativos, obras gigantescas, como estagiário, né? A gente aprende o que dá, né? E depois voltei aqui, então, para minha terra natal, que é Chapecó, porque eu tive o privilégio de poder trabalhar com meu pai, com meu tio, né? Como no início eu era faz tudo, né? E comecei como estagiário na Bragalha, na verdade. Quando eu tava de férias na faculdade, eu vinha pra cá e ficava de estagiário, 2 meses e pouco. Um pouco carbono. Não, fazia tudo, né? Eu mais acompanhava, assim, pegando o jeito, né? Ia em reunião, viajava, ficava no escritório, fazia de tudo. Acompanhava mesmo. Daí depois que me formei, entrei de fato como funcionário, digamos assim. Isso já faz 8 anos. 8 anos? E agora estou como diretor comercial, então, da Bragalha Arquitetos e CEO da Totti. Então, essa seria mais ou menos a trajetória até aqui. Coisa boa, coisa boa. Tem bastante coisa nessa jornada aí. E empresa familiar, né? Aí já vindo com um momento de sucessão um pouco também, absorvendo papéis dentro da gestão. Qual que foi o teu maior desafio nessa jornada aí, Léo? O que você em 8 anos de Bragalha aí, depois de se formar, depois de voltar para a empresa aí, o que tu mais foi a tua maior dor, talvez o maior desafio para ser rompido aí nessa jornada?
Certo. Então vamos falar o maior desafio da Bragalha. Perfeito. E agora tá sendo, eu acho que o maior desafio que é mudar de ramo, né? É, bem específico. Tava numa rotina, num dia a dia de uma empresa e agora a gente tá construindo outra empresa da melhor forma possível. Mas na Bragalha foi a responsabilidade, digamos assim, de trazer novidade, trazer inovação e crescimento para uma marca consolidada já. Essa responsabilidade de entregar entregar mais, entregar melhor do que já vinha sendo feito e ser uma sucessão ainda melhor do que eles conseguiram ser ou estão sendo, né? Então a gente está sempre melhorando e evoluindo. Então essa responsabilidade de pegar a tradição, o nome e o legado e ainda trazer algo novo, inovar e melhor. Então não é fácil. Não é fácil. Teve que ganhar teu espaço também, Claro, teve que mostrar o teu trabalho. Isso é um desafio comum, digamos assim, da sucessão. Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil. Sim. Eu tive um privilégio enorme de ser muito bem recebido. Assim, poucas pessoas têm esse privilégio, principalmente pelo meu tio, né? E pelo meu pai, é claro, mas de me darem liberdade total, assim, me respeitarem muito também, minhas opiniões. E com isso a gente conseguiu construir muito juntos. Eu sou um pouco espaçoso, né? Mas consegui também impor minhas ideias, mas é porque eles me deram espaço. Perfeito. E a gente tem uma sinergia muito boa e assim, as empresas que têm esse privilégio de ter os fundadores e também a nova geração junto em sinergia é imbatível. São empresas imbatíveis, eu considero. Porque São você tem toda centenárias, a experiência, né? De mercado, o nome, o legado, os contatos e ainda uma visão nova. Une forças, né? Une forças entre as gerações, né? Isso. É diferente de exigir a sucessão para dar sequência naquele modelo. E aí você vê o mundo mudando a todo instante, você vê coisas novas. E aí você tem que seguir um modelo que, quem sabe, no futuro não vai mais funcionar. Como é que foi esse ponto de virada, assim? Como é que foi assistir o mundo mudar e de repente, cara, nós temos que estar ali. Sim. Então, os fundadores, aí, meu pai e meu tio, sempre foram muito atualizados, muito conectados, assim. Bem pra frente, né? Sempre foram muito pra frente. Ambos, né? Isso ajuda muito, né? São muito ligados no negócio, assim, né? Porque, que nem aquela história, que arquiteto, ele não para de trabalhar nunca, né? Não quer parar de trabalhar. Eles não querem parar de trabalhar nunca. Jamais. Porque faz o que gosta, né? Exatamente. E o processo, eu lembro que o Humberto um dia me disse, o processo criativo, ele é viciante. Sim. Você vicia em criar, né? Sim, sim. Então, assim, não é que eles estavam parando, né? É um negócio, é o contrário. Então, eles sempre tiveram ainda mais braço, ainda mais força, né? Exatamente. Sempre tiveram acelerando. E quando eu entrei, também estavam. Então, o desafio, na verdade, era trazer novas práticas melhores, talvez, de processos internos. É muito difícil você... Empresa de serviço é difícil de você ter... Escala, né? Processos e padrões, etc. E imagina quando você lida com criação. Então, é mais difícil ainda. Vocês, a Zuki, né? Fez um trabalho bem legal conosco aí no último ano de planejamento estratégico e revisão de processos. E vocês viram como é difícil de mensurar, né? Diversas coisas aí, questões de uma empresa de serviços, ainda mais ligada a projetos de arquitetura. Então, foi isso que eu tentei trazer um pouco, né? Trazer mais excelência ainda para nossa gestão, com a melhoria sempre contínua da qualidade da nossa entrega. Isso é o desafio perene do arquiteto, né? Fazer projetos melhores. Os serviços, do modo geral, é um desafio grande, né? Exato. É sempre puxar a régua para cima e ainda ter velocidade nisso, né? Exato. Porque ter velocidade, quando a gente quer um nível crítico maior, exige mais tempo, né? E ele exige mais atenção, e aí tem que ter processos cada vez mais confiáveis, permitindo com que isso aconteça na prática, né? Exato. É o desafio do serviço do modo geral, mas na arquitetura, que é um processo criativo, Sim. é bem desafiador, né? E se eu pudesse pegar um gancho, né? Conhecendo a família, uma família italiana, né? Assim, ela é bacana que vocês têm um jeito de conseguir conversar que é muito peculiar, né? E aí, acho que assim, desde argumento, desde a forma como conduzir, às vezes, né? Eu sei que tem várias decisões, né? Quando vem com ideias novas, melhorias, de um modo geral,
há um pouco de resistência, né? Sim. E nessa jornada você deve ter, por mais que teve oportunidade de mostrar teu trabalho, mostrar que era possível, né? Você deve ter enfrentado desafios até de convencimento, né? Primeiro, tem um elo familiar, né? Parental ali. Sim. E aí, às vezes, ter que separar isso do trabalho, equilibrar esse prato aí também deve ter sido um desafio interessante, no mínimo, né? A gente cruza com isso no dia a dia. E conta pra nós aí, Léo, como é que foi tudo isso aí? Foi. Com certeza. O primeiro fato que facilitou um pouco essa minha inserção foi de eu estar aqui em Chapecó, na unidade daqui, que era comandada, ou é comandada pelo meu tio. E o meu pai sempre foi o diretor responsável por Floripa. Então, por eu estar aqui com meu tio, a relação é um pouco mais fácil. Pai e filho tem aquela intimidade que acaba sendo um pouquinho pode atritar mais um pouco mais franca, né? Então, assim, essa distância ajudou. A gente se dá muito bem, mas assim, talvez teria a coisa sido um pouco mais difícil. Mas a única solução para isso, claro, é primeiro que os fundadores eles têm que querer evoluir ou enxergar as limitações. Então esse é o primeiro passo. Se não tem isso, não tem mais nada. Você não vai ter espaço nunca. Mas se eles querem evoluir, estão em constante evolução, a única forma de você ganhar teu espaço é mostrando o serviço. Então eu sempre fui muito dedicado, meio obstinado. E também não largo o osso, assim. Eu sou teimoso, eu sou... Sabe que eu não percebi isso durante a consultoria? Nem um pouco, né? Não, agora que eu tô... Se tu não fala, eu não reparo. Me situando com o teu perfil, Léo. Eu sou obstinado. Então, assim... eu tô ali todo dia, entendeu? Eu tô ali todo dia trabalhando e me dedicando. Eu sou bem disciplinado, assim. Então, no fim, as pessoas reconhecem que aquilo ali tem valor, entendeu? Perfeito. E aí a gente vai ganhando espaço. Acho que não tem outra forma, né? Você tem que mostrar que o teu trabalho tem qualidade, tá agregando, né? Não é só falar, eu acho isso, eu acho aquilo, né? Você tem que mostrar. E isso não foi só com os fundadores, né? Sim. Com a equipe também. Com certeza. Porque em muitas situações chega o filho do dono, né? Sim, que quer ocupar sim. uma cadeira boa, né? E você, como você mesmo disse, você foi conquistando o teu espaço, trabalhando como estagiário, entendendo, participando um pouquinho de cada processo, né? E a equipe tem bastante respeito por você, né? No período que a gente trabalhou lá, o que eu ouvia era isso, assim. O Léo deu outra cara para a Bragalha, mas não perdeu a essência. Todos continuam sendo muito importantes no processo, assim. E isso é muito legal, que é a união mesmo, como você falou, das gerações, né? Só ganha. Só tem ganha-ganha aí. Sim. Primeiro que pra isso acontecer, a gente tem que passar que a gente se respeita, né? Entre os diretores. Perfeito. Então, às vezes tem divergências, mas em geral a gente tem que estar unido, né? Sim. Aí a equipe vai continuar respeitando também a gente. Mas sabe que você falou isso, Lilian? E eu lembrei de umas conversas que eu tinha lá em São Paulo, quando eu tava ainda estudando lá, que eu já sabia qual que seria meu caminho, né? Então, como eu já vinha sendo estagiário, digamos assim, eu já estava bem inserido na empresa, porque eu acompanhava meu pai e meu tio, um pouco menos, mas nas reuniões, nas viagens. Então, às vezes, ele ia para Curitiba numa reunião com clientes, ia para São Paulo numa feira, eu ia junto. Então, eu já estava bem inserido, conhecia os clientes, conhecia já o trabalho, às vezes ajudava nos projetos, inclusive, mesmo estando na faculdade, dava os pitacos. E aí eu tinha esse receio. Eu comentava até com meus amigos lá de São Paulo que, como é que vai ser, né? Quando eu for para lá, tem um pessoal lá que tá mais de 10 anos na empresa. Pessoal, tipo... nós temos arquitetos de muito tempo de casa, gente sênior, com muita qualidade, muito experiente. E eu tinha um pouco desse receio, né? Como é que eu vou chegar lá e ganhar meu espaço, ganhar o respeito dessas pessoas, né? E no fim, foi tranquilo, assim. Porque a mesma técnica, né? Você tem que mostrar serviço, mostrar que você tá agregando. Resultado, né? Tudo, né? Se a gente parar pegando o gancho, né, Léo? Parar pra analisar, assim, sendo funcionário numa empresa profissional ou sendo família, eu acho que tem a confiança é entregue conforme o resultado vem. Né? Conforme vai mostrando o trabalho, mostrando para que veio, ela vai aumentando a confiança e vai permitindo novas atitudes, novas posturas, assumir cargos novos, né? Você estava no momento, o capitão da área de mercado lá da Bragalha, né? E participar de toda essa expansão, tendo um negócio em Florianópolis, em São Paulo, mas primeiramente em todo o Brasil, né? Vocês estavam atendendo até empresas internacionais, estão atendendo inclusive, né? Empresas fora do Brasil, acho que tem um desafio de poder absorver tudo isso. Porque isso era feito pelos
pelos sócios, né? E aí você começando a entrar, e aí depois eu sei que teve uma participação societária, e aí foi abrindo espaço ainda mais, mostrando para que veio, né? Eu acho que assim, para ganhar autoridade, eu acho que ela tem que vir com resultado junto, né? Sim. O resultado vem com atitude, com ideia, com realmente esforço, né? Para ter o mérito, né? Não tem o mérito antes do esforço, e isso não pode ser comprado. Eu acho que é bem bacana, né? Só conquistado para ser perpetuar nisso, né? E eu acho que tem uma coisa bem importante, Ander, assim, aproveitando a tua fala, o que a Bragalha não abre mão, que isso é muito forte lá. Perfeito. Assim, não abre, assim, quais são os valores, né? Que tá alinhado lá com a missão, visão, valores. Sim. O que a Bragalha não abre mão, que isso não tá nem só nos fundadores e nos sócios, né? Tá na equipe. Virou cultura, né? Virou a cultura, assim, porque hoje a gente tem clientes de 5, 10 anos na carteira. 15, 20. Caramba, isso, né? É um Temos baita... um cliente de 35 anos. É um baita carteira. tempo na carteira, né? E é um serviço. Sim. É um projeto arquitetônico que você tem que surpreender para isso voltar a acontecer, né? Como que tu mantém um cliente na carteira, né? Há 35 anos, qual que é o segredo, né? Qual que é a técnica que a gente usa para isso, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, o jeito Bragalha mesmo de ser, assim, o que a Bragalha não abre mão. Sim. Antes até eu vou responder um negócio que o Anderson comentou aqui, que na verdade é assim, quando eu entrei não tinha um papel muito bem definido, como eu falei, né? E também os fundadores também tinham um papel meio igual entre os dois, mas não era igual. Cada um tinha mais a sua vocação. Então, ao longo do tempo, a gente foi se acomodando um pouco mais com o que cada um fazia de melhor, ou gostava mais de fazer. E por isso que eu fui para esse lado comercial. Porque eu sempre gostei de negociação, de participar de precificação, né? Tá envolvido com os números e tal, com as vendas. Gosto de vender, gosto muito de vender. Então, naturalmente, eu fui assumindo isso. Né? Às vezes os diretores, os fundadores estavam mais ocupados com a questão de projeto, com atendimento ao cliente, em obras, viagens e tal. E o comercial ficava às vezes esperando a parte comercial. Porque eles faziam a negociação, faziam esse trato com os clientes. Porque tem uma questão que o pessoal tem que entender, que é assim, você pega uma empresa multinacional, uma empresa grande, né, que fatura, sei lá, 15 bilhões, como a gente tem alguns clientes. Essa empresa, para tudo, ela tem compradores que compram tudo. Menos projeto arquitetônico. E terreno. E coisas assim. Que é só com os donos isso. Exatamente. Porque é uma coisa que é muito estratégica. Faz parte do segredo do geralmente negócio. ela é muito cara pro proprietário da empresa, pro fundador ou pro dono, né? Então são pouquíssimas coisas que eles negociam direto e que eles se envolvem direto. E nós somos uma delas. Então... A nossa empresa é uma empresa pequena, mas quando a gente vai tratar com esses clientes, a gente fala direto com o dono sempre. O cara tem 15, 20 mil funcionários, a gente fala com ele. Então, essa questão do atendimento, que daí já entrando um pouco no que a Lilian perguntou, é uma das nossos mantras, assim, que o atendimento é tudo para nós. Atendimento ao cliente. A gente tem que estar sempre disponível, com agilidade e com qualidade para atender o cliente. O cliente é o centro, né? Assim, isso é tudo para nós. Então, esse eu acho que é o que acaba regendo ou dando a diretriz para toda a empresa. Batendo a batida do bumbo, como diz o Anderson, para toda a empresa. Que é a prioridade no atendimento do cliente. E aí isso diz muito para os processos também que vêm atrás. Então, a gente sempre tem que conseguir mensurar qual que é a demanda, a dor mais importante para o cliente, qual que é a urgência, o que é realmente para ele é mais essencial naquele momento. E a gente tem que saber atender aquilo ali da melhor forma possível. E estar à disposição qualquer dia que for, qualquer horário, para resolver aquele problema. Então, assim, resumindo isso, né? Como é que seria isso na prática? Um cliente nosso está numa negociação para comprar um terreno lá no Mato Grosso e acha que é importante a gente ir lá ver, conversar. Amanhã um de nós está lá, entendeu? Não interessa o custo, não interessa nada. Agenda, alguém assume a agenda, dá um jeito e nós vamos, entendeu? Isso sempre foi a nossa tradição, assim. E isso tem muito valor no mercado. Isso a gente não abre mão. E se eu puder pegar um gancho, eu lembro muito uma coisa que me marcou bastante, a qualidade do projeto também, né? Porque além de um baita atendimento,
a gente viu uma qualidade de projeto em si Sim. fora da curva. Fora da curva no sentido assim, um projeto olhando de fora, né? Sim. Muito bacana, muito bonito, muito bem pensado, moderno, na maioria das vezes, não era projetos triviais, assim, vocês pegavam desafios gigantes, né, nisso, né, cara, obras com milhares de metros aí, e realmente poder deixar uma obra que é complexa, que o trivial é aquela caixa quadrada, e a obra deles tinha um quê Bragalha lá. Tinha um asterisco Bragalha lá e dava pra ver que tinha uma assinatura muito, muito particular, assim, né? Sim. Quiser contar um pouquinho como é que funciona esse processo criativo também, eu acho que é bem legal pra Sim. galera gosta de saber. E pode contar também o que não dá certo no meio do processo, porque é legal a gente falar. Sim. Eu participei de um treinamento no final de semana e uma coisa que me marcou bastante foi que o cara disse assim: a nossa opinião, ela vale 0,00001% no mundo. Não vale quase nada, né? Porque nesse mundão aí tem tanta gente que a gente não consegue... assim, quem sou eu na fila do pão, como o Johnny disse, para emitir opinião sobre alguma coisa. Mas aquilo que a gente tenta fazer, erra, e aí acerta, aí isso sim, tem valor. Sim. E assim, é um pouquinho disso que a gente compartilha aqui, né? Claro. O que a gente erra e acerta para realmente conseguir ajudar quem tá ouvindo a dizer assim, eu quero ser um arquiteto de sucesso. Eles erraram quantas vezes? Sim. Todo dia. Quantos anos, né? Todo dia ainda erramos. Sim. Né? Falar a verdade. Com Assim, certeza. E assim, o nosso negócio ele tem algumas limitações. Que se a gente quer buscar qualidade e excelência, que é a palavra que sempre nos norteia, a excelência, a gente vai se deparar sempre com essas limitações, com esses desafios. Que é assim, o nosso negócio é criar projetos. Então, criar projeto não é uma coisa mecânica. Uma coisa que envolve a criatividade, o talento, a inspiração. Algumas partes do nosso processo de projeto são mais mecânicas e tal, é detalhamento, é trabalho manual. Mas as principais partes, que são onde a gente agrega valor no nosso serviço, elas envolvem criação. E a gente tem mais uma das nossas essências que a gente não abre mão, que é a qualidade. Às vezes a qualidade não é assim, eu não tô falando da beleza necessariamente, às vezes é a qualidade, assim, a racionalidade daquilo que está proposto. É a melhor ideia, é a mais eficiente, é a mais econômica, porque a nossa missão é criamos projetos de resultado. Então a gente cria projetos que trazem resultado para os nossos clientes. Perfeito. Que resultado? Resultado de agregar valor no empreendimento do mercado imobiliário, ou resultado de trazer mais vendas, se é um supermercado, se é um shopping. Então, aquele projeto nosso fez com que o nosso cliente vendesse mais naquela loja. Ou a indústria, nós estamos fazendo um projeto de uma indústria, o layout que foi criado, a logística, ela vai trazer o resultado para a empresa. Eficiência mais. Então, essa responsabilidade, ela acaba passando por um processo de criação que é um pouco conturbado. Que às vezes ele é simples, porque às vezes a gente acha a ideia rápido. Então, tudo certo, maravilha, todo mundo concorda. Os diretores acham que ficou bom, ninguém discute. Que isso é meio raro, né? Não, acontece. Mas às vezes a gente também erra. Às vezes a gente fica num atoleiro e lança diversas ideias, tanto o escritório de Chapecó quanto o escritório de Floripa, e a gente faz, no nosso processo criativo, a gente gera muita crítica. Né? A gente Vocês estressam bastante o põe projeto. as equipes criticarem os projetos, briga, não é tão pacífico. Mas assim, né? Discute respeitosamente, mas assim, a gente destrói as ideias para evoluir. E isso sempre é positivo, sempre. Sempre só sai um projeto melhor daquilo ali, nunca pior. Quem ganha é o cliente. Mas com isso, quem fica preocupado é o pessoal da consultoria. Ou o Humberto, que é nosso diretor administrativo financeiro. Porque isso gera custo para a empresa. Esse tempo de horas trabalhadas, de pessoas, né? Geralmente a gente tenta fazer com que não atrase a entrega. Mas às vezes atrasa. Porque a gente prefere entregar um pouquinho atrasado do que entregar meia boca. Então aí a gente erra. Mas eu também não vejo muita solução. A gente não quer ver solução para esse assunto, na verdade. Talvez a palavra nem Porque a nossa seja essência... erro, né? Talvez a palavra não seja erro. Talvez a palavra seja assim... eu desrespeito um pouco o processo, porque o processo ele existe para nortear, né, o caminho. Mas eu desrespeito um pouco o processo para entregar um trabalho melhor. Não então abre aí mão da excelência, né? Isso, então aí ok. Né? E é legal a fase, assim, acompanhar vocês lá no projeto é legal. Eu lembro de um episódio, passou por outro, chegou em um...
desculpa a palavra, esse projeto é uma porcaria. Assim, ter esse nível de maturidade na empresa e esse nível de coragem. De volta. Isso, de coragem de dizer assim, ó, pro Sim. profissional que é teu colega e teu pai ou teu tio, né? Sim. Ou ao contrário. Ou um time de alto nível, né, Um time cara? de alto nível mesmo. Vocês poder, entre vocês, falar isso, só vai construir algo melhor. Sim, Tem- sim. Tem uma porque- frase de... Pode falar. Não. É que tem uma frase de parede que eu repito muito, que é respeite pessoas, não ideias. Você tem que ser livre Isso. para desrespeitar as ideias e dizer, cara, tá errado, não funciona, eu confronto a tua ideia com a minha ideia e vamos chegar numa nova síntese aí. Sim. Então eu tenho uma antítese para tua tese e vamos chegar numa nova síntese. Então esse exercício todo aí, Sim. ele parte respeitando as pessoas, porém desrespeitando as ideias para evoluir e chegar numa coisa melhor. Isso, E a missão é o isso vem projeto, desde a fundação da Bragalha. Porque isso é uma mensagem que hoje é passada, todo o time sabe que é assim que funciona, é o nosso jeito, mas isso vem desde a fundação, porque o Humberto e o Ricardo, né, são irmãos. Sempre fizeram tudo juntos. Sempre foram sócios, eles contam até da mesma moto, mesma jaqueta, eles tinham em sociedade. Então moravam juntos lá em Porto Alegre, fizeram faculdade lá. Que então legal, eles sempre né? tiveram essa liberdade. Essa Então, irmandade, né? a vida inteira eles tiveram essa liberdade. Quando estavam lançando projetos, lá nos anos 80 ainda, à mão, cada um tinha uma... outra coisa, a gente sempre sentou na mesma mesa. Tanto em Floripa, quanto aqui, quanto em São Paulo, é sempre uma grande mesa. Uma mesa só. A gente senta junto, na mesma sala. Então sempre teve essa transparência, é tudo na hora ali. Pega na hora, não é depois vai ver. Então eles sempre tiveram essa liberdade. Né? Um ligava pro outro lá, ouvia o projeto e falava, cara, esse projeto tá uma merda. Aí o outro mandava, vai pra aquele lugar, mas tipo assim... Depois ele Pô, filtrava. vem aqui estragar meu projeto. Não, isso aqui tá uma porcaria. E aí isso evoluía. E eu, acho que por sorte ou por ser da família também, lá em São Paulo, quando eu tava na faculdade, eu tinha um amigo meu que era... a gente fazia projeto em dupla, geralmente. Tinha essas entregas, às vezes, que eram em dupla, né? E a gente tinha essa mesma liberdade. Tinha o mesmo jeito, assim, A sabe? broderagem, né? E aí ele chegava pra mim e falava, tá, pode falar o que tu achou. Diga. Ah, cara, tá uma merda isso aí. E ele falava, eu sei que tá uma merda, eu sei. Sabe? Então a gente tinha já essa relação. E daí quando eu vim pra cá foi natural, né? Sim, sim. Então a empresa inteira tem essa pegada. Claro que com o time, né? Quando a gente fala com um pouco mais de jeito, né? Não... Polido, né? tem que falar um pouco mais polido. Até porque as pessoas às vezes... É que a ideia... Ficam chateadas, a né? ideia, quando a gente fala do processo criativo mesmo, né? É uma criação de uma pessoa, né? Ela saiu de mim, eu criei aquilo, né? Então, E o apego, né? Cara, tem um apego. Claro. A gente é o nosso normal. meio filho, aquela sim. ideia, né? A gente, cara, vai chamar o filho do cara de feio? Tá de sacanagem. É. Então, realmente, tem um apelo no sentido sentimental com a ideia. Só que é legal porque daí começa a criticar e aí ambas as partes começam a enxergar outros pontos de vista, né? E aí chega, como O o Diego desafio é falou... desconstruir a vaidade, entendeu? Exatamente. Não tem que ter vaidade. A vaidade vai punir o nosso cliente. Exato, exato. Na- Que legal isso. Na inovação tem também um mantra que é muito, muito legal, que é quando você tá muito apaixonado, muito apegado pelo teu projeto, significa que ele chegou tarde demais no mercado, ou ele tá muito perfeito. Então você não pegou o time, você refinou aquilo tanto, você se apaixonou tanto pelo projeto e não pela solução, que você acabou deixando de lado o cliente. E nessa briga ali, quem sai ganhando é o cliente. Porque você exercitou tudo que tu podia, todas as possibilidades dentro da empresa, e a solução que saiu foi uma solução que foi melhor para o cliente. Perfeito. Embora tenha estressado ali dentro, de maneira respeitosa, né? Sim. Mas estressou as ideias, não as pessoas, né? É Sabe diferente. que, agora lembrando, o Sky, projeto aqui que foi feito pra nós, pra Ilha de Obras, pro Edipo Júnior, né? Essa turma aí que se uniu, junto aí com a Zuc, enfim. Cuidamos da governança do empreendimento. É, né? um empreendimento fantástico Começou aí. agora também, inclusive. Escolha da construtora, um belo projeto de Chapecó. Exatamente. Vai ser Ó, fantástico. merchan. 45 andares. Aí. Sim. Projeto da Bragalha. E esse projeto foi um projeto que, cara, foi um caos antes da entrega. Eu lembro. Porque a gente atrasou um monte a apresentação das fachadas e enfim, da arquitetura, né? Do prédio, porque a gente não estava contente, entendeu? Eu não estava. E eu sentei em cima e não deixava sair. E foi assim, ó, semanas e semanas e semanas. Aí a gente foi pro Mato Grosso, eu fiquei 10 dias em Brasília, Mato Grosso, com um cliente e tal. E o pessoal me mandava a ideia o dia inteiro e eu dizia, não. Porque eu também não tinha conseguido sair com a ideia, né? E a gente tava num impasse ali. E aí E é um a gente negócio atrasou, complexo, acho que um mês a apresentação.
Mas quando apresentou, foi, tipo, unânime. Foi na primeira. Isso é uma curiosidade. Então isso foi muito bom. Qual é a taxa de conversão de reuniões? Assim, vamos jogar uma métrica aí que não existe, né? Mas assim, Sim. apresentação de projeto. Aí pra gente medir a febre, ter uma noção como é que é a aceitação do cliente, como que é, assim, quando apresenta os projetos, como é que é essa conversão? Do filtro do time até o cliente aceitar. Da primeira ideia ali, do primeiro conceito, que é muito discutido e debatido com muita informação e que faz sentido, né? Isso é resultado. Estou até apresentando aqui algo que vai te trazer resultado. Então, ele é embasado, não é bonito por arte, não é bonito por ego ou por conceito. Ele é bem embasado. Você tem esse número, assim, só pra gente... Não tenho esse número, mas assim, isso aí me traz para mais das coisas que a gente não abre mão. Jogo de cintura. Então, assim, a gente tem que ter jogo de cintura para atender o cliente da melhor forma, porque é para ele. Cada cliente é um cliente, é diferente, os clientes são diferentes. A gente até tem os processos internos, tem o pacote de serviço que a gente desenvolveu com vocês e agora está finalizando. Mas, assim, cada cliente tem que ser atendido de um jeito. Porque tem clientes que não sabem o que eles querem. Aí, nesse tipo de cliente, você vai ter uma taxa de conversão terrível. Porque o cara não sabe o que ele quer. É complexo, né? Como Ou é que ele vai não agradar? entende de projeto. E às vezes o que ele não quer, ficando claro, já ajuda um monte, né? Só Sim, que nem isso não tá claro. Sim. E a gente demora para aprender isso também. Sim. O cliente que sabe o que ele quer, você pegando bem o que ele quer, você apresenta, se for um bom projeto, e acabou. Não tem discussão. Mas tem clientes que são um pouco mais caóticos, então... Mas não tem problema, é só você saber como atender. Então, por exemplo, tem um cliente nosso muito antigo, que a gente atende há muito tempo mesmo, que a gente atendia de uma forma errada. Então, o que a gente fazia? Pegava as ideias, o conceito, lançava o projeto inteiro. Plantas, 3D, fachadas, e apresentava o que a gente achava que era o melhor. E aí o cliente não gostava. Porque ele não sabia se era aquilo que ele queria, entendeu? Ele precisa ser E convencido. a gente já pegou uma conversa bem densa, mas assim, pegou e foi lá e trabalhou, tal. Apresentou pronto o projeto. E não era aquilo. Agora a gente tá trabalhando diferente para eles. A gente faz várias reuniões, em cada reunião Valida uma parte. prototipa um monte de coisa e digo mais, modela ao vivo. Sabe? Faz uma modelagem básica. E se for assim? E se for assim? Ah, agora entendi. Ah, sim, porra. E eles visualizam. Agora só, por exemplo, estamos num processo desses nesse momento com esse cliente. Agora a gente vai começar o projeto de fato, porque a gente modelou um monte de simulações, assim, bem em estudo, e aí vai tocar. Porque eles sabem. É um exercício. Entender o que o cliente quer É um para exercício. depois gastar horas projetando mesmo. Isso aí tu tem que ter jogo de cintura para atender o cliente, diferente, entende? Não pode ser muito engessado. Não pode ser assim, nessa fase aqui eu tenho tantas horas de atendimento, daí tal, ou tantas, sabe? Tem pessoal que trabalha assim. Para alguns pode funcionar, para outros clientes não vai funcionar. Tu vai ter mais retrabalho depois. E tem clientes, né, Léo, que querem só ver o projeto, mas eu não quero mexer agora. Aí vai ficar o projeto lá 1 ano parado. Sim, tem isso também. E daqui a 1 ano A cabeça é outra. vai fazer o ajuste. Vai fazer o muda ajuste tudo. dos projetos. Ou vai fazer um projeto novo, totalmente novo, né? É. Então, cada cliente realmente é um cliente, né? É A isso gente tem aí. aprendido isso nos valuations, né, Ander? De construir mesmo o valuation, pegar a base, a essência da empresa, entender, estressar todas as situações, entender mesmo como que funciona a estrutura do negócio, para depois entregar uma modelagem, depois apresentar isso. Às vezes a gente faz 4, 5 vezes, 6, 8, dependendo o tamanho da Até empresa. mais, às vezes, né? Porque é realmente É debatido, é discutido, né? Isso, E a gente viu o quanto é importante entender a história, né? Alguns fatores que a gente entende como as decisões são tomadas, principalmente durante essa jornada, né? É bem bacana quando a gente conhece pessoalmente a história, tudo que está envolvido. Cara, realmente muda o jogo, né? como que as pessoas pensam, né? O que é importante para cada um. Exato, porque às vezes tem mais de um sócio, às vezes a empresa familiar, às vezes o próprio time já tem uma pegada um pouco diferente. E, cara, equilibrar todos esses pratos realmente é complexo. Eu tenho que concordar contigo, Léo. Pois é. Bacana. E vamos lá, conta pra nós aí. E agora, indo pra uma nova jornada, House,
que muda aí da cabeça do Léo, esse nível de maturidade aí como capitão de um novo negócio, que é um negócio muito grande também. Qual que tá sendo teus desafios aí, qual tá sendo tuas dores, e aí depois a gente vai fazer um parâmetro de como começar uma organização já planejada e como ter uma empresa já familiar também, com outra pegada no planejamento também. Conta pra nós aí. Certo. Então, esse sonho da empresa nova, ele começou faz mais de um ano já. A gente começou a estruturar essa incorporadora com alguns sócios aí que são muito próximos nossos, né? São pessoas que a gente confia totalmente. E aí, conforme esse negócio andou e começou a acontecer de fato, eu vi o desafio de ter que reestruturar a Bragalha, pelo menos o meu papel. Então, com isso, durante o início desse ano, eu busquei aí informação, conversei com muita gente, com a Zuki também, para tentar surgir uma solução no nosso time, né? E nós conseguimos, nós escolhemos uma pessoa-chave da nossa equipe, um gerente, que acabou tendo a posição dele totalmente pivotada. Ele assumiu algumas atribuições que eram minhas e outras atribuições também relacionadas à cultura do time, engajamento, recrutamento, treinamento e tal, que eu também fazia um pouco, né? Que é aquela história do bar raiser, né? O cara que levanta a régua, assim, que tá sempre puxando o time pra frente. E com isso me aliviou 70% das minhas atribuições na Bragalha, que agora eu dividi daí minha agenda, né? Então, hoje eu tô 30% do tempo na Bragalha, por enquanto, e 70% na TOT, porque realmente eu preciso focar nesse novo negócio. E estou focado. E tá andando super bem. Da parte da Bragalha tá andando super bem. A gente tá conseguindo tocar a parte comercial e essas minhas atribuições sem problema nenhum. Tô lá também no dia a dia, mas um pouquinho menos, mas tudo certo. Sem estresse. Perfeito. E na nova empresa, construir o time, né? A gente trouxe engenheiros de fora, contratamos engenheiros de fora que estão conosco, que estavam em grandes construtoras do litoral. Estamos aí o tempo todo buscando os melhores parceiros. Estamos só com os melhores parceiros na incorporadora. E é construir o melhor time. Não tem outro segredo, né? Então é tudo do melhor, assim. Na incorporadora, na TOT, a gente tem meio que um mantra que é a excelência ou a qualidade em todas as frentes. Perfeito. Então, todas as frentes que a incorporadora vai atuar, a gente tem que ter excelência. Seja comercial, seja operacional, seja financeira. Seja obra, né? Operacional, obra, compras, fornecedores. Então, os indiretos que estão envolvidos também. Isso aí tá dando muito certo e não tem como dar errado, né? A gente também escolheu no nosso entendimento que é o melhor parceiro, que seria a House. Então, é uma empresa que a gente tá aí apaixonado pelo conceito. Não tem volta, digamos assim, esse conceito. Daqui a 10 anos eu acredito que quase todos os prédios vão ter que ter algo desse tipo, né? Porque é uma empresa que traz para os empreendimentos toda uma operação, uma inteligência de operação na gestão dos aluguéis para o investidor, toda a relação com o inquilino, a House faz, toda a gestão do empreendimento em si, então, portaria 24 horas, camareiras, manutenção, garagem com manobrista e a gestão dos parceiros que vão estar no empreendimento. Então, desde o café que vai ter na entrada, desde o maleiro, desde a lavanderia da Omo, o mercadinho, a adega, enfim. É um sistema muito bom. Sem ônus para nenhuma das pontas. Que legal. Então, você para morar lá, você não vai pagar mais caro. Só se você quiser o serviço. Então, é um sistema bem complexo. Outra hora eu venho aqui falar sobre isso. Mas, então, assim, a incorporadora nasceu com o propósito de ter a excelência em todas as frentes e de trazer algo novo. Para os mercados onde a gente vai atuar, trazer algo totalmente novo, totalmente diferente e com a qualidade que sempre foi vinculada ao nome da família. Perfeito. Então, tem uma responsabilidade enorme aí, né? Então, a gente está extremamente dedicado para entregar o melhor. Perfeito. Léo, dá para dizer, então, que você está migrando. Não sei se dá para dar esse nome, mas o principal produto, a principal entrega não é mais serviço, e sim experiência. Essa que é a principal mudança no produto final.
Dá para dizer assim? Porque até então tu tinha projetos e entrega, por exemplo, para empresas ou o consumidor final era um serviço de construção, serviço de engenharia, serviços. E agora você tem um ponto de contato maior com o consumidor final. Como Léo, sim, mas não que a Bragalha tenha mudado, né? A Bragalha continua igual. A TOTI, né? Daí, envolvido na TOTI, sim, a gente tem... na verdade, a TOTI, assim, a revolução é o seguinte. O investidor que investe no mercado imobiliário, através da House e agora com a TOTI aqui em Chapecó, ele realmente vai ter uma experiência diferente. Porque ele investe num imóvel que não vai trazer dor de cabeça para ele. Entendeu? Tem diversos modelos de negócio muito bons, mas às vezes eles exigem mais envolvimento, que é o caso da SPE, que é um excelente modelo de negócio, que você tem uma valorização muito grande daquilo que você compra, mas exige mais tempo. E tem empresários que adoram isso. Adoram negociar, se envolver e tal. Mas tem investidores que não gostam tanto disso, que têm os seus negócios e não tem tempo para isso. Então, a TOTI traz essa solução completa, onde o cara vai só comprar uma unidade, um estúdio, um apartamento, vai ter o seu aplicativo no celular de investidor e vai acompanhar a rentabilidade. Só. Tudo vai ser feito pela House e pela TOTI. A gente vai entregar os apartamentos totalmente mobiliados, fazer a gestão total da locação. Então, quem vai alugar, por quantos dias, por que preço. Entrou e saiu, faz a vistoria, tá tudo certo, não tá. Troca a roupa de cama. Tudo. É quase um serviço de hotel, né? Então, a experiência do cara em investir no mercado imobiliário residencial, ela é totalmente diferente. Mas continua sendo um apartamento. Não é um hotel. É um produto, é um apartamento. Mas o serviço que vem em torno dele é muito mais completo. Exatamente. E se puder pegar um gancho, né? É desde a concepção do negócio até a entrega do lucro. Né? E eu acho que isso que inverte o game, né? Sim. Porque qual que é o modelo, né? O investidor, do modo geral, ele compra um ativo, né? Falando do apartamento agora aqui, né? Pegando o gancho, né, Léo? Comprou o ativo, beleza. Depois tá pronto, ele ganha a chave e agora? Ele tem que se agora é contigo, né? No mercado normal. Isso, exatamente. E eles não, eles têm além do produto ser muito bom, né? Ser muito competitivo, inclusive, né? Léo, acho que ele tem uma pegada, ele tem um público-alvo bem direcionado, ele foi muito bem pensado, né? Dá pra ver que o produto é muito bem concebido. Além disso, ele tem todo um serviço gigante que é feito por trás. E aí, deve dar trabalho. É um ecossistema, né, de soluções, né? Exatamente. Porque em cima de uma moradia você tem muitas necessidades, né? Desde as mais básicas até as mais... até diversão, enfim, lazer. Exatamente. E isso tudo está englobado, então por isso que eu penso que sai mais do serviço, né? Que é entregar uma unidade e vai para a experiência. Com certeza. É uma solução completa, então eu não me preocupo com nada, né? É que a gente aqui como incorporadora, eu falo muito pro investidor, né? Sim. Mas se eu agora for falar pro morador, o cara que vai alugar um apartamento nosso... Nossa, aí é outro nível. É outro mundo, porque isso já é vivenciado hoje nos houses lá em São Paulo, em Curitiba, nas cidades onde já tem os empreendimentos prontos, né? Que são vários. A house foca totalmente na experiência do morador. Então, assim, você entra num house, música tocando o dia inteiro, música boa, perfuminho por tudo, tem aquele cheiro, perfume da house. Eles promovem coisas no prédio, então... Se você tem um prédio que tem um rooftop legal, um terraço lá, vai ter uma aula de yoga no sábado de manhã, sabe? Vai ter um jogo da Copa agora, jogo do Brasil. Eles pegam um salão de festas, decoram, põem um DJ, põem chopeira. A House faz isso. Então, eles fazem a gestão ativa do empreendimento, experiência total. E, por exemplo, você tem lá hoje, no House Faria Lima, por exemplo, os elevadores são inteiros de pelúcia. Inteiro de pelúcia rosa e tal. Totalmente instagramável. Daqui a 6 meses não é mais pelúcia, vai ser de neon, sei lá. Entendeu? Então é uma gestão dinâmica, ativa. Essa mudança radical. Essa mudança radical que a gente está tendo aí entre possuir e experimentar. Exatamente. Então, antes vocês trabalhavam fortemente no ramo de construir coisas para as pessoas ou empresas possuírem lugares e agora está trabalhando um ramo para as pessoas experimentarem lugares. Porque as pessoas não têm mais lugar fixo hoje com tanta coisa, né? Então, é um ramo... E é bem inovador aqui para nossa região, né? Porque as pessoas
Aqui É bem disruptivo mesmo, porque vai consumir uma lavanderia que nós temos máquina de lavar cada um no seu apartamento, né? Sim. Hoje não tem, vai ter só lavanderia. Você falou sobre a adega, né? Vai ter provavelmente supermercado, portaria eletrônica, que não é comum aqui na nossa região, né? Tem. Mas vai ter uma pessoa. 24 horas a gente tem uma ou duas pessoas. Olha que legal. Eu na acho recepção. isso muito legal, porque Chapecó Economia de serviço, né? tá Cara, isso é um crescendo, golaço. né? Traz uma segurança maior. O próprio estacionamento, né? Com manobrista. Com manobrista. Eu sofro todos os dias na minha garagem. São vagas rotativas na Olha garagem só, do prédio. uma Se dor- tivesse um manobrista, seria um estresse a menos Uma dor todos de os cliente dias. clara aqui, E né? qual que é o segredo? Nosso prédio vai ter apartamentos maiores e menores, né? Os apartamentos maiores, suíte mais um, 2 suítes, tem a garagem tradicional lá, com as vagas fixas, tudo certo. Os estúdios, que são a maioria, eles vão ter uma grande garagem rotativa. Por quê? Você não vai poder comprar um estúdio com vaga. Por quê? Mas você vai ter a vaga lá disponível. Que você, como investidor, digamos que você comprou 2, 3 estúdios. Aí você vai alocar e o cara que alugou de você não tem carro. Não tá usando. Ele vai ser obrigado a pagar aquela vaga. Sim. O custo da vaga. Né? Agora, se ele quiser o carro, ele no aplicativo da House ele vai poder selecionar lá que ele precisa de uma vaga. E daqui a pouco não é o dia inteiro. A vaga dele é no período da tarde. Então, essa flexibilidade é uma inteligência que otimiza o imóvel, o ativo em si, né? Então, isso também é uma inovação que a gente está trazendo. Que bacana, que bacana. Léo, e nós desenvolvemos o planejamento estratégico com vocês lá. A gente sabe o quanto é dolorido uma pessoa sair da operação. Linkando com o planejamento estratégico, o que mais ajudou? Porque para nós é legal esse feedback também, assim. O que mais ajudou numa empresa de serviço, a organização no planejamento estratégico para a saída de uma pessoa extremamente importante que entrou movimentando outro ecossistema lá na Bragalha, né? Sim. Conta aí para nós agora o que eu posso também fazer de melhor nos próximos clientes. Não, primeiro que fazer um novo planejamento estratégico em qualquer empresa que seja, devia ser lei, né? Porque você tira a cabeça do buraco e começa a ver coisas que você não via. Ainda mais com a ajuda de vocês, com toda a metodologia que vocês têm, que é muito legal. Então, do ciclo de inovação, das entrevistas, etc, né? Então, isso é o primeiro lugar. Eu vejo muito valor na estruturação dos projetos. Então, você estrutura os projetos, que são os maiores desafios, são as maiores dores, digamos assim, a serem resolvidas. Você coloca os responsáveis. Aí vocês nos instituíram lá na Bragalha o GMC, que é o Grupo de Melhoria Contínua, onde lá nós temos participantes que são responsáveis por algumas áreas do planejamento estratégico. E é assim que você tira do papel. Então, eu pude tirar um pouco do meu tempo da Bragalha de forma mais tranquila. Porque eu sei que as coisas que têm que acontecer já estão desenhadas, pelo menos para os próximos meses, aí, ou 6 meses, ou 1 ano no máximo, estão desenhadas e tem responsáveis. Isso é muito bom e muito importante também, né? Não fica tudo nas tuas costas. E foi isso que aconteceu, né? Eu tinha os projetos que estavam na minha alçada e a maioria deles nós destinamos a alguns outros responsáveis, mudamos aí o papel de algumas pessoas, botamos mais pessoas no time para que eles pudessem continuar sendo desenvolvidos. Então isso é fantástico, fantástico. E deixar claro não só o alvo, né? Se eu puder pegar um gancho, né, Léo? Eu acho que as empresas, do modo geral, elas sabem onde querem chegar. A grande maioria dos casos, eles sabem, eu quero chegar naquele lugar com tal número, com tal lucro, com isso, com aquilo. Só que às vezes falta o como, né? E a questão dos projetos é justamente isso, né? Pegando um gancho, resolvendo dores. E aí toda empresa tem dor e elas mudam de lugar. Uma hora ela tá no comercial, outra hora ela tá no operacional, outra hora tá no financeiro, outra hora tá no capital humano, outra hora tá na governança. E aos poucos elas vão mudando e esses projetos ele têm vida dentro da empresa, né? Sim. E a experiência do GMC, se tu quiser contar um pouquinho melhor, né? O bacana é que envolve todo o time nessa jornada. Não fica um projeto só para o alto nível da gestão, time nível tático também se envolvendo, tirando os projetos do papel. Foi descoberto vários talentos aí dentro do time também, que mostraram o seu serviço, né? Se quiser contar como é que era a dinâmica do GMC aí também, eu acho que é bem legal. A dinâmica do GMC, Opa. ele ainda ocorre, né? Olha que Aí orgulho. É bonito, hein? Ele Aí... ainda corre, claro. Nós temos um presidente do GMC, que continua sendo presidente, que é o Rafa, né? É um dos nossos gerentes. E lá a gente faz uma
um relato, digamos assim, de como é que foi o andamento dos projetos do planejamento estratégico durante o último mês ou bimestre. Depende. Depende também da nossa agenda. Naquele momento, né? Mas assim, é sagrado. Às vezes a gente passa um pouquinho mais, às vezes passa um pouco menos. E ali cada um dos responsáveis pelas diversas áreas do planejamento estratégico tem que fazer o seu relato de como é que foi o andamento de cada projeto específico. Perfeito. Fazer um meia-culpa para nós, a gente deveria ser mais rígido na cobrança. Mas ao mesmo tempo também a gente não cobra porque a gente sabe que a gente cobra outras coisas. Então, a nossa limitação é essa, né? Equilibrar os pratos. Os projetos às vezes não andam na rapidez como a gente gostaria porque a gente passa a coisa na frente. Por quê? Porque a essência da empresa é atender o cliente. E a gente sabe que para o cliente é alguma coisa muito importante, então a gente passa na frente dos nossos próprios projetos do planejamento estratégico, acaba atrasando um pouco o andamento de algumas coisas. E o cliente interno acaba ficando para depois, né? Mas a gente tem que fazer esse meio de campo também com a nossa equipe, né? Porque eles também ficam às vezes desapontados. Sim. Pô, não tô conseguindo... Isso aconteceu ontem até. Pô, não tô conseguindo dar cabo naquele assunto lá, porque, cara, eu tô aqui atolado de trabalho e projeto e tal. Não, vamos ver como é que a gente pode regular isso aí. O importante é que não pare. E pegando um gancho, né? Falando da expansão da unidade, né? Que eu sei que era um projeto do planejamento estratégico, Sim. né? Ele permite a gente saber em qual momento que o projeto pode entrar, né? Eu acho que é bem legal, porque às vezes a gente tem uma necessidade, uma expectativa, a gente fala, eu quero agora. Porque é a minha área que tá doendo mais, mas aí a gente começa a equilibrar um pouco esses pratos. Olhar o lado financeiro também, tomar partido das contas da empresa com um nível mais crítico, né? Me permita falar um pouquinho nesse ponto, né? Mas assim, olhando o orçamento, olhando ver, bom, aqui realmente é o momento chave, aqui realmente vai trazer abrir a unidade mais no final do ano é bom pro ano seguinte, ou se eu abrir antes ele me ajuda a trazer um resultado, inclusive de aumento de faturamento e etc, né? Equilibrar tudo isso e podendo ponderar, né? Opa, esse projeto aqui ele mexe mais o ponteiro. Aquele outro projeto mexe um pouco menos, né? E aí isso ajuda a empresa a andar numa forma muito mais firme, né? Sim. Se eu pudesse dizer, olhando a empresa, né? Uma empresa muito sólida, a Bragalha, né? É inquestionável isso, né? Mas assim, ela permite dar passos muito mais sólidos também, né? O time olhando, sabendo que a empresa tá avançando, tá gerando mais oportunidade para eles, Claro. tá abrindo ainda mais as portas, né? Eu acho que né, o Rafa também é uma baita liderança, a gente pode conhecer um pouquinho mais dele aí, mostrou o talento dele, também mostrou que também é possível dar resultado, assim como os outros gestores, né, mostraram o seu talento aí, né? E eu acho que permitir com que o time ocupe papéis que não é só da direção. Na Sim. maioria dos negócios, se a gente for olhar, né, o diretor ele quer pegar para ele, né? Ele é espaçoso, né? Ele vai pegando e quando vê os braços já não alcançam mais. Sim. E aí poder envolver o time e falar assim, bom, esse aqui eu acho que você tem bastante potencial para tocar e eu consigo ficar com outra demanda que também é importante, que também é estratégica, né? Eu acho que o planejamento estratégico, o que mais eu percebo nas empresas, depois dele implantado e na fase do grupo do GMC, ele tira a ansiedade dos gestores. Porque, principalmente dos gestores sócios, principalmente da sociedade. Porque está desenhado o que vai acontecer. E todo mês eu vou olhar se aquilo está realmente acontecendo ou não. Eu vou ter a clareza se está acontecendo ou não. Eu acho que tira essa ansiedade de eu não estou fazendo nada ou, ao contrário, eu estou fazendo muito, né? E como o Anderson falou, dá o tempo das coisas acontecer e, às vezes, assim, é uma coisa muito simples. Mas que por ter essa ansiedade ou o medo de encaminhar algo que não vai dar certo, por ser um pouco conservador ou assim, e prudente mesmo no passo, né? Tendo planejamento estratégico, isso dá mais uma clareza maior. E pro time também. O time Sim. enxerga para onde a empresa quer ir. Fiquei bem feliz que vocês continuam com o GMC. Claro, nós vamos fazer a revisão do planejamento estratégico ano que vem, vamos falar com vocês. Isso aí com certeza. Mas assim, o Anderson falou um negócio que foi um dos grandes desafios nossos, assim, que eu tive que assumir no início, desde que eu entrei, e até hoje ainda acontece, que é realmente tirar atribuições dos diretores, dos fundadores. Porque, principalmente no nosso negócio, escritório de arquitetura,
Nós não somos escritório, somos uma empresa, em primeiro lugar. Porque o escritório, aquele ateliê de arquitetura é muito pessoal, sabe? E então a gente hoje não é mais uma empresa, um escritório, um ateliê, né? A gente tem que tirar essa noção. Tem que virar uma marca, uma empresa, uma grife, digamos assim. E que não interessa com quem você está falando ali dentro. Você está falando com alguém da Bragalha que vai te atender bem e nos representar. E que sempre a régua vai ser alta igual e que o atendimento vai ser também de alto nível, né? E esse é um desafio muito grande, porque não só da parte dos diretores fundadores, mas também dos clientes, que os clientes querem falar com os Bragalha, entendeu? E isso a gente está desconstruindo. Que bacana. Estamos construindo ao longo do tempo. É um processo. E já tem clientes que são muito bem atendidos pelos nossos gerentes, pelos nossos coordenadores, sem problema nenhum. Então... Mas assim, nessa história de serviço, isso é complicado. Vocês também passam por isso, né? Sim, normal, né? Eu acho que é legal, né? E aí os indicadores vão mostrando isso, né? Dá pra ver que o atendimento do A tem um NPS maior, o do B também tá tendo um NPS legal, que começa a dar confiança pro próprio diretor delegar mais. Claro. Pô, o cliente não falou, ele inclusive deu uma nota boa, né? Então, esse tipo de fator, eu acho que eles ajudam a poder tomar decisões mais tranquilas e delegar cada vez mais sentindo confiança no time, né? E a nossa empresa, se os diretores não delegarem ou não tivessem começado a delegar alguns anos atrás, ela ia parar de crescer. Chega o no limite teto. humano. Cansa, né? Então, assim, cara? isso eu falei pra eles, inclusive, ou a gente larga várias atribuições, ou a empresa não vai ter como crescer, senão a gente vai cair duro no chão. Perfeito. Que bacana. Isso dá assunto para um episódio inteiro, cara. Tava anotando aqui, como escalar a parte humana de uma empresa. Porque o core do negócio de vocês é isso, né? O cliente bater o fio aqui tem que estar disposto. E como você escala isso? E como você cria um exército de pessoas que está seguindo nessa mesma ideia, nesse mesmo conceito, atendendo o mesmo padrão, no mesmo nível que vocês querem entregar para o cliente. É o nosso maior desafio. Isso E do dá... serviço é eterno. Tem coisas que não vou dizer que não tem solução, obviamente que tem, né? Mas eu acho que é eterno, né? Ele só muda do lugar. Eu acho que toda empresa de serviço, principalmente no nível de conhecimento, não vou dizer artístico, né? O processo criativo. Técnico, Exato. criativo. Engenharia tem esse detalhe, consultoria tem esse detalhe. Cara, toda empresa de TI que desenvolve software tem esse problema também. Então, cara, quando envolve a mão humana nesse sentido, e eu acho que o talento tem que ser mostrado, porque é ali que eleva o nível, né? Eu acho que faz parte do game. Eu acho que o ponto principal, se eu pudesse dar uma solução, né? É formar gente boa. É ter um processo de formação contínuo, que ele nunca pare, que ele esteja sempre se reciclando. E uma cultura boa para reter essas pessoas, né? Por um bom tempo, né? porque fala muito você ter o sangue Bragalha ali, tu ter a cultura bem arraigada na empresa. A cultura. E isso valores, né? E aí você consegue reter os bons talentos e consegue fazer com que isso siga adiante, né? Só para, acho que finalizar também, esse desafio, isso que o Anderson falou, fez com que a gente criasse esse ano um cargo novo lá dentro da empresa, que é o gerente de pessoas e cultura. Então, essa pessoa e esse cargo tirou uma parte das minhas atribuições e a gente está estruturando isso ainda, essa posição, né? Mas a gente enxerga como uma das soluções para esse problema eterno de como manter o time engajado, com a cultura alinhada, etc. E também de recrutar pessoas alinhadas, né? Perfeito. Então, alinhar time. é botar uma pessoa focada nisso. É o zelador da cultura, cara. Não é mais aquele RH antigo. A gente tem o RH, DP, não. Sim, não, sim. o né? departamento pessoal, que é importantíssimo, operacional que é a padrão. burocracia, a legislação, isso né? Isso tem que continuar. Mas a gente tem que ter uma pessoa focada em cultura, e engajamento e recrutamento. Perfeito. E se me permitir fazer um gancho, né? Como que foi resolvido, talvez dar um spoilerzinho, né? O próprio projeto do partnership, né? Sim. Ele vem permitindo com que envolva mais pessoas e que as pessoas vão subindo de nível a ponto de, inclusive, se tornar sócio. Né? Gente boa, eu acho que tem que ser convidado sim. E eu acho que tem seu valor aí. E vale a pena dividir uma parte de um grande sonho com essa pessoa e essa pessoa comprar um grande sonho também. Eu acho que é o grande desafio, né? Exatamente. Galera, isso aí, então. Aqui a gente já levantou assunto para uns 4 episódios, eu acho. Eita, coisa boa. Vai ter que voltar, Léo. Eu gosto de falar. A Lilian já pode travar a agenda, viu, Lilian? Já pode travar as próximas agendas, porque o assunto Deixa tá tudo comigo. aqui, tá tudo Deixa pros anotado. outros falarem um pouco. Deixa comigo. Maravilha, galera. A gente vai aproveitar agora, então, para fazer nosso pedágio básico aqui e pedir para quem está nos ouvindo apenas em áudio lá no Spotify, Apple Podcasts ou lá no Google, para nos seguir também lá no YouTube, que a gente tem o videocast, lá tem as nossas caras lá, para quem quer conhecer também quem é o Leonardo.
E também as nossas redes sociais, para todas elas, a Ramp Gestão, tá? youtube.com para @rampgestão e nas redes sociais também, Instagram, Facebook, Ramp Gestão, estamos lá, é só digitar, fácil de encontrar, estamos em todos os canais também. E agora é hora de deixar o espaço aí pro Leonardo deixar algumas últimas palavras, mensagens, ou até fazer o jabá aí da Bragalha, né? Não, acho que o jabá foi feito Porque já ao longo da entrevista. Então, fazer o pitch, né, tem 2 minutos aí, Leonardo. Pitch de elevador. Né? Brincadeira, não. Não, gente, é só agradecer o tempo sim. mesmo e... Eu que tenho a agradecer pelo convite, né? E dizer que foi muito construtivo todo esse tempo que nós passamos juntos, tanto hoje quanto também junto da Zuc aí, né? Nessa jornada aí de construção do planejamento estratégico e de outros projetos. E, enfim, a Bragalha Arquitetos Associados e a TOT Incorporações estão aí em Chapecó, em Santa Catarina, no Brasil, para atender todos os tipos de cliente. E foi um prazer poder compartilhar um pouco da minha história. Espero que tenha trazido algo de novo para alguém aí. Com que certeza. tá nos ouvindo. Top. Muito obrigado, Léo. Obrigado mesmo a parceria. Obrigado. De longa data aí já, né? É coisa boa poder trocar essa figurinha hoje e aprender cada vez mais contigo aí. Conta conosco sempre. Obrigada, Léo. Valeu. Continue contando conosco. Isso aí, galera. Até a próxima. Valeu. Valeu. Valeu.